Mamas pesadas não se sustentam em pé. Eu vou repetir. Mama pesada não se sustenta em pé. Por quê? Porque a lei da gravidade não permite. A gente é bípede, a gravidade vem de cima para baixo. Quanto mais pesada for a mama, mais ela tende a ceder. Então, um dos segredos da mama redutora é justamente a gente tirar o peso da mama e não colocar mais um peso nela. Hoje falaremos sobre mamoplastia redutora. Para quem não conhece, essas são aquelas cirurgias em que nós reduzimos o volume das mamas e elevamos as mamas. Eu diria que é uma das cirurgias de mama mais procuradas lá no consultório. E existem mais de 60 técnicas de mamoplastia redutora. Nos anos 70, teve um cirurgião brasileiro, o Ivo Pitangui, que ganhou fama mundial, né, como cirurgião plástico, e ele inventou uma técnica de mamoplastia. Basicamente, imagine que a sua mama é uma pizza, uma grande pizza. A técnica do Pitangui, que para a época era revolucionária, basicamente é retirar uma quilha da mama, uma fatia da pizza, e fechar a pizza restante. Vai ficar menor a pizza. E era uma técnica revolucionária para a época. Década de 70, né? Sim. Hoje, 60 até, né? Anos 60. Hoje, existem técnicas mais elaboradas, muito mais elaboradas. E a técnica que a gente gosta muito é a técnica do pedículo, onde uma parte da mama fica conectada ao organismo da paciente e ela é levada, jogada lá para cima e fixada ao músculo peitoral maior, como se fosse uma prótese natural. Então, pegamos geralmente essa parte da mama mais inferior, ela é solta, mas mantém-se a conexão com o organismo, e jogada para cima e fixada, fazendo a projeção do polo superior, do colo da mama. Então, é muito melhor que a técnica, né, do Pitangui, na nossa opinião. Aí teve um outro cirurgião brasileiro que inventou uma tática de deixar uma faixa muscular nessa região para segurar aquele pedículo natural, aquela prótese natural, que é a faixa muscular, que é a técnica que a gente gosta muito de fazer. Então, faz o pedículo, solta uma alça, passa essa alça por baixo, fixa aqui em cima no músculo peitoral, e aí reduz a mama, conforme a gente quer. Quem vai obter o melhor resultado numa mamoplastia redutora? Pacientes que têm mamas firmes e que não glandulares. E glandulares. A técnica especificamente de alça muscular com esse pedículo, né, com esse autoimplante, ela é uma técnica muito boa para paciente que tem volume, mas que não tem grandes quedas da mama. Quando é uma paciente que tem muita queda na mama, a gente já prefere a técnica do pedículo inferior. Tem um monte, né, de técnica, e normalmente somos nós que escolhemos a técnica dependendo do caso da paciente. E tem outras ainda, né? Tem superomedial, tem torec, enfim. Dependendo do tipo da paciente, do biotipo, da faixa etária, da composição da mama, do grau de ptose, do tipo de tecido, a gente indica uma técnica diferente. E a mama é um órgão particular, porque a mama, as pacientes amamentam seus descendentes, é um órgão sexual, é um órgão de embelezamento do contorno corporal e é um órgão que é sítio de infelizmente, de muito câncer. É o câncer mais comum na mulher. Todas as mulheres têm que fazer rastreamento de câncer de mama, a partir de 35 anos fazer um ultrassom das mamas, a partir dos 40 anualmente mamografias. Pacientes com história familiar de câncer de mama têm que ser seguidas mais de perto. E a cirurgia plástica? Qual é a relação, né, da mamoplastia redutora e o câncer de mama? Na verdade, ela diminui o risco, né? Como a gente vai reduzir o volume da mama, a gente diminui a quantidade de tecido suscetível a ter o câncer. Mas isso não exime a paciente de continuar fazendo o rastreamento do câncer de mama. E ela pode fazer mamografia, sim. A gente pede para esperar 6 meses, né? Todo mundo, antes de operar, tem que fazer exame da mama. Então, amanhã nós vamos operar uma paciente perto dos 60 anos. Então, essa é uma paciente que a gente vai fazer uma técnica muito específica, né? Ela vai fazer um pedículo inferior, que é a técnica mais segura para manter as areolas funcionando. Ela tem uma mama bem grande, de base bem larga. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de breast frame, né? Que é como se a gente emagrecesse aquele contorno da mama, a gente criasse a moldura da mama
para a mama parecer mais encaixadinha no tórax, e aí a gente vai fazer o pedículo inferior e vai reduzir o volume da mama. Essa, na minha opinião, é a técnica mais segura para fazer mamoplastia redutora. E nessa faixa etária dos 60 anos, a gente tem que lembrar que a mama ela já não é tão firme, e geralmente a paciente ela já está entrando naquela fase da atrofia dos tecidos. Então, assim como o tecido atrofia, os vasos também atrofiam. Então, uma preocupação que todos nós, cirurgiões, temos, né, nessa faixa etária é justamente manter as areolas funcionando, as areolas com uma boa vascularização, com uma boa perfusão. Então, o pedículo inferior, na minha opinião, é a técnica mais segura. Acho que a gente nunca teve problema, né, com o pedículo inferior. Mamoplastia redutora, dá para fazer aquele negócio de levantar o braço depois? Ela me perguntou exatamente assim, eu achei interessante de trazer a pergunta. Seria recuperação rápida, né? Não é possível. A recuperação rápida só é possível quando é feito um cortezinho embaixo, uma cicatriz de 4 centímetros, e a prótese colocada por baixo do músculo, dual plane. Essa é a técnica. Quando envolve cicatriz em T, em L, cicatriz curta, não é possível fazer recuperação rápida. Doutora, dá para fazer cicatriz curta? E aí eu respondi a pergunta dela com uma outra pergunta. O que para você é mais importante, a qualidade do resultado ou o tamanho da cicatriz? Aí ela me olhou com aquela cara de ponto de interrogação e eu disse para ela que não dá para ter tudo. Raramente, mamas redutoras a gente consegue fazer com cicatriz curta. E não é porque a gente não quer ou porque a gente acha que não vai ficar bom. É simplesmente porque mamas redutoras são mamas grandes. A gente considera uma mama redutora quando a gente vai tirar 300, 400, 500 gramas de uma mama. E geralmente esse tipo de paciente ou tem mama muito glandular e pendular, né, que são aquelas mamas muito caídas, ou ela tem uma mama de base larga, que é o caso da paciente de amanhã. A mama dela começa no meio do tórax e vai até as costas. Quanto mais larga é a base da mama, né? Então são bases de mama de mais de 20 centímetros. Então, geralmente, nesses casos, não é possível fazer cicatrizes curtas. Porque se você tentar reduzir o tamanho da cicatriz, não diria nem 6 meses, eu diria que em 2, 3 meses você vai ter que retocar a cicatriz, porque você vai ter que alongar o que você não fez da primeira vez, tá? Não tem almoço de graça. Então, mesmo que você tente, por exemplo, fazer um L, até é possível, só que simplesmente o que vai acontecer é que em vez de você fazer a cicatriz de um lado até o outro, você vai pegar essa cicatriz em L e vai com ela até o meio das costas. Então, na minha opinião, não fica esteticamente agradável. Então, é uma questão muito da filosofia de cada cirurgião.